Imagine o peso de um segredo tão absoluto que obriga você a enterrar seu próprio nome, sua história e o homem que você ama, para conseguir simplesmente continuar respirando. Imagine a agonia de assistir ao seu próprio funeral escondida entre as sombras de um cemitério antigo, vendo as lágrimas de desespero de quem você mais preza, ouvindo o som da terra batendo no caixão, sabendo que a única forma de protegê-los da morte real é deixando que eles acreditem que você se foi para sempre. Esta não é apenas uma história de mistério, é o relato visceral de uma mulher que precisou morrer para o mundo para provar que era inocente, e de um homem que descobriu que o amor verdadeiro não respeita as fronteiras do luto, as certidões de óbito ou o silêncio gélido do túmulo. A pequena e pacata cidade litorânea de Santa Cruz nunca esqueceu aquela noite de tempestade avassaladora, exatamente 5 anos atrás. O cenário era digno de um pesadelo. O carro de Helena foi encontrado abandonado perigosamente na beira de um penhasco íngreme, com a porta do motorista escancarada e o motor ainda quente, emitindo um estalido metálico que se perdia no rugido do vendaval. As ondas do oceano lá embaixo, violentas e impiedosas, batiam contra as rochas, sugerindo um destino trágico e sem retorno. Não houve corpo, não houve bilhete, apenas uma busca exaustiva, que foi encerrada meses depois por absoluta falta de evidências, deixando para trás um rastro de perguntas sem respostas e um coração estilhaçado. O de Marcos. Marcos, um arquiteto brilhante que passara anos planejando o futuro, ao lado de Helena Tornucci, apenas uma sombra do homem vigoroso que costumava ser. Ele nunca aceitou o laudo técnico de morte presumida. Para ele, Helena era sua bússola moral, o centro de gravidade de sua existência. Ele guardou a aliança de noivado no bolso interno do paletó todos os dias daquela meia década, como se o metal frio pudesse manter viva a memória dela. E a promessa de um reencontro que a lógica dizia ser impossível. Ele vivia em um estado de vigília constante, habitando um museu de memórias. 5 anos de um luto estagnado se passaram até que, em um evento beneficente de gala na capital, a realidade de Marcos sofreu um impacto sísmico. Uma mulher elegante vestindo um longo azul noturno, de óculos escuros e com os cabelos agora tingidos de um platinado quase branco, cruzou o salão com uma postura que exalava mistério e autoridade. O modo como ela ajeitou o colar de pérolas no pescoço, um tique nervoso quase imperceptível, fez o sangue de Marcos congelar instantaneamente nas veias. Era um gesto que ele conhecia em cada detalhe, um movimento que ele vira 1000 vezes. O coração dele, que ele julgava estar morto, martelou contra as costelas com uma violência ensurdecedora. Ele a seguiu com uma mistura de pavor e esperança, atravessando a multidão até o terraço isolado, onde o vento da noite soprava com uma intensidade nostálgica, lembrando aquela madrugada fatídica no penhasco, quando ela finalmente se virou e retirou os óculos, revelando olhos que carregavam o peso de 1000 vidas. Não havia mais espaço para dúvidas. Helena estava viva. Ela estava ali, respirando o mesmo ar, sob o mesmo céu, mas com uma expressão que misturava alegria e terror. O impacto foi devastador para Marcos. Ele sentiu uma mistura violenta de alívio por saber que ela respirava, uma fúria avassaladora por ter sido enganado, e uma dor lancinante que parecia rasgar seu peito ao meio por todos os anos perdidos em frente a um túmulo vazio.
Helena não fugiu desta vez. Ela permaneceu imóvel, enfrentando o homem que ela nunca deixou de amar, mas que precisou abandonar no escuro absoluto. Para garantir que ele continuasse a ter um futuro, naquela noite, em um esconderijo seguro, o mistério começou a ser desvendado. Helena não fingiu sua morte por aventura ou ganância. A verdade era muito mais sinistra. Ela era uma contadora brilhante em uma multinacional e, durante uma auditoria de rotina, descobriu um esquema colossal de lavagem de dinheiro e desvio de verbas públicas, que envolvia as figuras mais poderosas e intocáveis do alto escalão do governo. Quando ela percebeu que o sistema estava sendo manipulado para criar evidências falsas que a apontariam como a única mentora do crime e que sua vida corria um perigo real e imediato, ela entendeu que o sistema já estava comprado. Se ela fosse a julgamento, seria condenada por um crime que nunca cometeu. Pior do que a ameaça de prisão era a ameaça direta contra Marcos. Os criminosos sabiam que ele era o ponto fraco dela. Helena recebeu avisos claros de que, se ela tentasse denunciar o esquema ou se fugisse com ele, Marcos seria o primeiro a pagar o preço com a vida. A única saída lógica, porém desesperada, era deixar de existir completamente. Com a ajuda de um antigo contato do submundo, ela forjou o acidente milimetricamente. Ela passou 5 longos e solitários anos vivendo sob identidades falsas em cidades onde ninguém a conhecia, movendo-se como um fantasma, trabalhando em empregos medíocres para não chamar atenção, enquanto usava suas noites para reunir provas digitais e documentais necessárias para derrubar o império de corrupção, sem que ninguém suspeitasse que a contadora morta ainda estava operando nas sombras. Marcos ouviu o relato em um silêncio sepulcral, a mão apertando a aliança no bolso até que o metal machucasse sua pele. A revelação de que ela precisava escapar de uma acusação falsa explicava um motivo técnico da fuga, mas não apagava a agonia de 5 anos de luto. Ele confessou que morrera junto com ela naquele penhasco, que passara meia década sendo apenas um corpo que caminhava desprovido de alma e de propósito. A resposta de Helena foi um sussurro carregado de uma agonia acumulada, revelando que ela morria todos os dias assistindo ao sofrimento dele de longe, mas que escolheria a vida dele em troca da presença dela 1000 vezes se fosse necessário. O conflito final não era mais sobre o esquema, era sobre a capacidade de perdoar um sacrifício que foi feito sem consulta, um ato de amor tão extremo que se tornou uma forma de tortura. O impacto daquela lealdade foi maior do que qualquer mentira que Helena pudesse ter contado. Marcos percebeu que ela aceitou ser odiada, esquecida ou lamentada como morta, apenas para garantir que ele pudesse continuar desenhando seus prédios e respirando o ar puro da manhã. Helena entregou a ele os arquivos finais, a peça que faltava no quebra-cobeca que ela levou 5 anos para montar. Com a ajuda de contatos de confiança que Marcos ainda possuía, o escândalo finalmente estourou na mídia nacional com a força de uma bomba atômica. As prisões foram feitas em tempo recorde, as contas foram bloqueadas e o nome de Helena foi finalmente limpo de todas as acusações. Não como uma memória póstuma de uma contadora corrupta, mas como a mulher viva que teve a coragem de derrubar o império de corrupção sozinha. O retorno à vida real, no entanto, exigiu uma reconstrução muito mais difícil do que qualquer projeto arquitetônico que Marcos já tivesse enfrentado. Ele entendeu que, embora o tempo não pudesse ser recuperado e as feridas do luto tivessem deixado cicatrizes profundas, o futuro ainda era um terreno deles.
Eles decidiram voltar para a cidade litorânea onde tudo começou. Não para reviver o passado assombrado, mas para construir uma casa, onde não houvesse mais espaço para segredos, sombras ou medos. Helena deixou de ser um fantasma que habitava os pesadelos dele, e Marcos deixou de ser o viúvo de uma mulher que nunca morreu. Eles provaram para si mesmos e para o mundo que nem mesmo a morte simulada. O silêncio de 5 anos ou a distância forçada de uma identidade falsa são capazes de apagar o que foi escrito com a tinta da verdade e do amor incondicional. Esta história nos ensina que o sacrifício da própria identidade é talvez o maior ato de coragem que um ser humano pode exercer. Para proteger o que lhe é mais caro, Helena morreu para o mundo dos homens e das leis corrompidas, mas permaneceu vibrante e viva, no único lugar onde a justiça é absoluta, no coração de quem nunca desistiu de esperar por ela. Se você acredita que o amor verdadeiro possui uma força que transcende as mentiras, o tempo e até as fronteiras do que consideramos o fim, mostre seu apoio a esta narrativa de superação. Reflita sobre a profundidade desse perdão. Você seria capaz de acolher de volta alguém que precisou te fazer sofrer para te manter seguro? A resposta a essa pergunta é o que define a diferença entre um romance comum e uma ligação que desafia a própria morte. Compartilhe este relato com aqueles que precisam saber que, mesmo após a tempestade mais escura, o sol sempre encontra uma maneira de iluminar a verdade. Gostou dessa reviravolta emocionante? Se você acredita que o amor verdadeiro é capaz de perdoar até o impossível, deixe o seu like agora mesmo. Comente abaixo: você seria capaz de perdoar alguém que fingiu a própria morte para te proteger? Quero saber a sua opinião. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo mistérios e dramas que desafiam a alma. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou amiga que ama histórias de segundas chances e superação. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. O próximo segredo pode estar mais perto do que você imagina. Até a próxima revelação.